boa noite a todos. Que hoje especialmente, né? Bem contudo, se você quiser andar com ele. Tá joia. Que hoje especialmente a gente possa buscar essa sintonia, né, ainda maior com Jesus, nosso mestre querido, e praticamente continuando o que foi dito na prece, né? A gente agradece a Ele pela mensagem, pelos exemplos, pela presença. Jesus, quando veio, né, quando viveu entre nós fisicamente, Ele fez isso por um único motivo: por amor à humanidade, por amor a todos nós. Foi o único objetivo, o único motivo para que Jesus abraçasse essa missão divina de viver entre nós, traduzir em palavras, em exemplos, as leis divinas. Narra o espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo, num livro muito bonito chamado Luz do Mundo, uma passagem até bem conhecida, que Jesus, em determinado momento, quando já era relativamente famoso, já era seguido por uma certa multidão, resolveu pregar, resolveu falar, cantar, né, a música divina nas areias, nas praias do lago de Genezaré. E lá, seguido por essa multidão, continuou a falar, a trazer seus sermões, suas palavras consoladoras, suas palavras de felicidade, de paz. Quando chegando a um determinado local da praia, observou que havia alguns barcos ancorados. Resolveu subir num desses barcos. Alguns pescadores estavam nesse barco e ali recolhiam as suas redes, seus panos. Jesus então, de cima dessa embarcação, continuou com suas belíssimas palavras. Agora era mais fácil de ser visto, né? Estava mais alto. Aquele pescador que estava naquele barco logo também se interessou. Parou com o que estava fazendo, começou a prestar atenção. Ele já havia escutado aquela mensagem em outro momento. Jesus então, ao terminar a sua explicação, olhou para aquele que seria um futuro discípulo, né? E disse a ele: olha, vá um pouco, se afaste um pouco com o barco da margem, jogue a rede naquele local. Mas aquele pescador cansado, a sua cara transpareceu cansaço. Passou a noite inteira tentando pescar. Não apenas ele e outros pescadores, ele e seu irmão. A noite inteira, a madrugada inteira, não conseguiram nada. Ele então, ouvindo aquele pedido de Jesus, negou. Olha, Senhor, nós já tentamos por toda a madrugada, não tem peixe hoje. Mas Jesus olhou para ele e disse: Simão, né, nós já sabemos quem é, não recalcitres. Simão então, diante daquela autoridade moral, resolve então obedecer, resolve seguir, resolve confiar em Jesus. Se afasta então da margem, joga a rede novamente no mar, no lago de Genezaré, e ele e todos os outros se surpreendem. A dita pesca milagrosa, né? As redes logo se enchem de peixes. Um peso enorme é necessário ajuda. Outros pescadores se aproximam, talvez Tiago, talvez João, irmãos também pescadores que também seriam discípulos, né? Talvez eles também tenham ajudado. A impressão, né? É fantástico, todos se impressionam com aquilo. Simão então, percebendo a autoridade, a grandeza daquele que o havia convidado a novamente tentar pescar, né? Se afasta, Senhor, se afaste de mim. Eu não sou digno, eu sou um pecador. Jesus então, compreendendo a fragilidade, mas também o potencial daquele homem, de todos aqueles homens que estavam ali, olhou para ele e disse, né, com muito carinho, mas também com muita energia, convidou a que se levantasse. A partir daquele momento, seria pescador de homens. Essa passagem é muito conhecida, muito bonita, mas ela, claro, produz em nós algumas perguntas, né? Algumas reflexões. Simão foi convidado à confiança em Jesus. Também somos convidados. Jesus nos recomenda que joguemos a rede em determinados locais, né? E que busquemos determinados caminhos para a nossa própria felicidade, para a paz que todos nós queremos. Agora, nós devemos confiar.
Temos a liberdade de fazer isso ou não. Somos convidados a pescar homens. Se num primeiro momento, talvez não nos sintamos seguros para convidar, para levar a mensagem até outros, que inicialmente busquemos pescar a nós mesmos, para que saiamos desse lago, às vezes um lago de angústias, um lago de buscas materiais, e busquemos a liberdade que Jesus nos oferece. Seguir a mensagem de Jesus é buscar a liberdade. Kardec, na questão 625, uma questão muito importante e famosa do Livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta que nós já conhecemos, talvez a mais curta, uma das mais curtas da obra, do Livro dos Espíritos, é Jesus. Mas algo que nos chama a atenção está na própria pergunta, na sabedoria daquele que pergunta, na sabedoria de Allan Kardec. Ele pergunta qual o tipo mais perfeito nos oferecido por Deus para nos servir de, aí as duas palavrinhas importantes, guia e modelo. E o que a gente pode entender disso? Se essas palavras fossem apenas sinônimas, se significassem a mesma coisa, Kardec não teria colocado as duas ali, Mas elas têm sentidos diferentes. Quando reconhecemos em Jesus a figura do guia, reconhecemos nele a grandeza espiritual. Entendemos que ele tem condições e se coloca como o orientador, o guia, claro, o condutor da humanidade. Antes mesmo da sua vida em corpo físico. Como também continua após a sua desencarnação física. Permanece conduzindo, guiando a humanidade. Mas quando reconhecemos em Jesus também modelo, aí trazemos a responsabilidade para nós mesmos. O que é um modelo? O que é um projeto? O que é uma maquete de uma edificação, de um prédio, por exemplo? Se eu tenho um projeto, quer dizer que eu devo seguir aquele projeto, para que eu tenha a edificação construída da forma adequada. Se eu coloco Jesus como modelo, e aí também é algo livre, é do nosso livre-arbítrio, quer dizer que eu coloco aquela figura, este grande espírito, como alguém que eu devo seguir, imitar. Claro, buscar imitar, Não conseguimos ainda fazer plenamente o que Jesus exemplificou, mas temos em Jesus o farol. Somos convidados a seguir esse modelo. Somos convidados a entender Jesus como esse modelo de felicidade. Na própria codificação, em obras também de Kardec, como a Revista Espírita, a gente já vai encontrar informações que vão nos colocar Jesus como aquele espírito, aí voltando à ideia de guia, que preside não só o aparecimento do Espiritismo, mas preside, conduz os caminhos da humanidade. Leon Denis, na obra Cristianismo e Espiritismo, vai trazer uma expressão que ficaria depois famosa ao se referir a Jesus como o governador espiritual do planeta Terra. Ela ficaria famosa ainda mais nas palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele também vai usar essa expressão. Jesus como o governador espiritual do planeta Terra. Olha que coisa fantástica. Daí a importância de nós nos preocuparmos com essa figura. Daí o objetivo de organizar essa obra. Há mais ou menos 2 anos atrás, os 4 autores, como a Patrícia comentou, eu, o Eli, o Fábio e o Ricardo Baesso, nós viemos com a proposta de garimpar, de buscar nas obras, em primeiro lugar, de Kardec, e depois nas obras subsidiárias, informações, montar esse quebra-cabeça, para que a gente possa ter uma visão mais clara de como nós espíritas entendemos Jesus. Essa proposta foi acolhida então pela editora Primavera, que tem essa é a segunda obra que a editora publica, há uma outra obra, Cartas do Evangelho, uma editora que tem o objetivo único e exclusivo de divulgar a doutrina espírita, divulgar a mensagem consoladora da doutrina espírita. Com esse objetivo, então, nós organizamos essa obra, que não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de provocar a reflexão, de organizar todo esse material rico que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente possa construir, entender um pouco mais essa figura importantíssima para nós, que é Jesus.
Mas essa preocupação de entender Jesus, de organizar, de construir, né, uma imagem o mais real possível dessa figura, não começa com o Espiritismo. Claro que não, né? Nós sabemos disso. Porém, olha que interessante, até o século XVIII, um pouco tempo antes da obra de Kardec, né, a gente vai observar que os próprios religiosos, olha que legal isso, não tinham muito uma preocupação de reconhecer Jesus, de organizar, como a gente pode dizer, informações que, né, trouxesse uma imagem um pouco mais real dessa figura. Havia uma ideia que era a seguinte: olha, nós temos a palavra de Deus, né, no que nós chamamos, na Bíblia, né, tudo que está ali é a mais plena, né, mais pura verdade, tudo que puder ser encaixado ali pode ser aceito como uma verdade sobre Jesus. O que estiver em contradição com algo ali que nós julguemos importante, isso não poderá ser aceito. Até que mais ou menos no século XVIII, né? No final do século XVIII, no início do século XIX, mesmo o século de Kardec, né? 1800 alguma coisa, né? Como a gente fala, alguns teólogos, ex-seminaristas, né? Estudiosos das línguas antigas, começaram a se perguntar: quem foi realmente esse tal de Jesus? Será que o que está na Bíblia é verdade mesmo? Olha que interessante, né? Será que tudo que está ali a gente pode acreditar? Será que teve milagre? Alguns mais ousados vão até se perguntar: será que existiu mesmo esse tal de Jesus? A gente, quando escuta isso, às vezes fica até um pouco incomodado, né? Como alguém pode questionar isso? Mas a doutrina espírita é uma doutrina de questionamento, não é verdade? É uma doutrina que a gente busca questionar para entender. E a postura desses estudiosos foi essa. Nós não podemos enxergar essa postura como errada, porque a doutrina espírita ela anda de mãos dadas com a ciência, não é verdade? A doutrina espírita está do lado da pesquisa, da reflexão, do questionamento. E olha que coisa interessante, Allan Kardec, ele teve contato com um desses estudiosos, o nome dele é Ernest Renan, né? Ele é citado no livro Obras Póstumas. E Kardec conta o seguinte, que em 1863, mais ou menos um ano antes de lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A obra que nós conhecemos muito bem, Kardec leu a obra de Renan, e o título dessa obra era Vida de Jesus. Ele leu e resolveu perguntar aos espíritos qual seria a opinião deles sobre a obra. Perguntou a eles. Perguntou o seguinte: olha, Renan lançou a obra Vida de Jesus. Qual será o impacto dessa obra para a igreja, para o clero? Não vai ser um grande problema? Kardec ficou preocupado. E os espíritos tranquilizaram: olha, Kardec, é verdade. Vai ser um problema para a igreja, né? Vai ser um problema. Porém, não é um problema para nós espíritas. Apesar de este homem, Renan, não concordar com as ideias espíritas, porque o que ele fazia? O Ernest Renan, acabou que eu não falei isso, o que a obra dele defendia, né? Ele faz uma pesquisa riquíssima, histórica sobre Jesus, defende sim Jesus como um grande homem, que trouxe uma grande moral, mas ele não acredita nos milagres, nos ditos milagres, né? Não acredita nos fatos extraordinários, na espiritualidade de Jesus, não acreditava nisso. Nisso ele discorda de nós, né? Espíritas. E aí os espíritos vão dizer a Kardec: olha, apesar de ele não concordar muito com a gente, Kardec, ele é um desses espíritos demolidores, olha que legal. Ele vem realmente para aplanar o terreno, ele vem para questionar, para derrubar, para que outras mensagens, outras ideias sobre a religião, sobre Jesus, pudessem ser apresentadas como a doutrina espírita faz. E não só a doutrina espírita, né? As próprias religiões, a partir desse momento, começaram a apresentar uma visão mais rica, uma visão mais aberta sobre a figura de Jesus. Isso é muito interessante. Essas pesquisas eram feitas, e olha como é que é interessante o interesse de Kardec, né, pelo Renan, e aquilo que nós estávamos reforçando, né, a parceria que a doutrina espírita tem com a pesquisa científica, né, não é contrário, não tem nenhum questionamento em relação a esse ponto. Essas pesquisas eram feitas em cima do que, gente? Inicialmente em cima da própria Bíblia, né, mas também outros textos foram sendo encontrados, isso é muito importante, textos do judaísmo da época de Jesus, textos de outras religiões, de outras regiões, de outras tradições, né, da época de Jesus, levemente anterior, levemente posterior, né? Só que tem um detalhe interessante, que a gente não pode descuidar. Agora a gente dá uma guinada em outro aspecto, que é o mais importante da nossa conversa. Não adianta a gente se debruçar sobre a questão científica, sobre os textos bíblicos, sobre toda essa coisa complicada que eu citei rapidamente para vocês aqui, se a gente não buscar absorver a essência da mensagem de Jesus. Não há valor nenhum. O que vale também para a doutrina espírita.
Não adianta conhecer tudo sobre mediunidade, né? Tudo sobre questões técnicas espíritas, se nós não buscarmos entender e vivenciar a essência da mensagem. Isso é o mais importante. E isso também nós buscamos fazer na obra. Não adianta conhecer, não adianta observar o fenômeno, achar muito bonito, querer entender, mas não querer crescer com o que nós podemos deduzir daquilo. Por exemplo, lá em Mateus 17, nós somos apresentados a um momento também que nós conhecemos, muito famoso, em que Jesus chama 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe um monte com eles, o Monte Tabor. E quando ele está no topo do monte, acontecem 2 coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, Jesus se transfigura, aparece iluminado, aparece diferente de como, né, era cotidianamente visto. Exterioriza o seu brilho, né, a grandeza espiritual que tinha e que enquanto encarnado, né, não era visível, pelo menos para a maior parte das pessoas. Naquele momento os discípulos observam aquilo, ficam impressionados, é o que nós vamos chamar, como já falei aqui, da transfiguração. Mas logo depois, ao mesmo tempo, né, em que isso acontece, Jesus começa a conversar com 2 homens. Aqueles 3 discípulos olham para aquela situação e perguntam ao mestre: mas Jesus, a gente deve fazer então barracas aqui para todos nós aqui, para os 2 que estão conversando com você? Jesus vai dizer: não precisa, né? Não era necessário. Jesus conversava naquele momento com Moisés e com Elias. Mas como assim? Moisés havia desencarnado há mais de 1000 anos. Elias há quase 1000 anos. O que a gente está vendo ali, gente? A gente está vendo Jesus conversando com 2 desencarnados, com 2 espíritos. A gente está vendo a mediunidade claramente, não vou dizer demonstrada, mas claramente mostrada, né, vamos dizer assim, no próprio texto bíblico. Os discípulos viram aquilo ficou registrado para nós. Agora, o que podemos deduzir disso? É isso que é o fantástico. Jesus encarnado, aqueles 3 encarnados, observam 2 desencarnados. 2 que já morreram, mas que não morreram. Olha que coisa fantástica. A gente deduz a imortalidade da alma. Tem coisa mais fantástica que isso. Entender que isso, o que nós vemos aqui não é a realidade total. Olha que coisa fantástica. Entender que os problemas que enfrentamos têm um propósito. Porque quando eu entendo a vida, a existência como apenas isso aqui que eu enxergo, como apenas isso aqui que eu vejo, eu olho para o problema, eu olho para a dificuldade com outros olhos. O problema financeiro, o problema de saúde, o problema familiar, isso vem até mim, isso naturalmente me leva ao desespero. Mas quando sou apresentado a ideia da imortalidade da alma, que já existia antes de Jesus, e é por ele demonstrada fartas vezes, né? Quando sou defrontado com essa ideia, sou convidado a uma mudança completa de ponto de vista. Olho para as dificuldades familiares e entendo, e aí, né, juntando ao posterior, ao conceito que ficaria mais claro depois da reencarnação, né, entendo que as dificuldades que às vezes me acompanham na família, no parente com quem eu tenho dificuldade, e isso não acontece só com você, acontece com todos nós, né, são oportunidades de reconstrução de um relacionamento ferido, de aproximação, de amor. Quando nós entendemos um problema financeiro, um problema físico, não que aquilo não seja um problema, né? Mas conseguimos dar o real valor àquele problema. Entendemos que é uma dificuldade, sim, que deve ser enfrentada, sim, com ação, com oração, mas também com ação. Mas que é uma oportunidade também de crescimento. Olha que coisa fantástica. E quando lidamos com o problema mais grave para o materialista, qual é o problema mais grave do materialista, gente? A morte. Quando entendemos que há apenas esta vida, somos convidados a entender, né, que aquele que eu amo, ou ele vai desencarnar primeiro que eu, ou vai desencarnar antes, né? No caso, não há nem a palavra desencarnar. Ou vai morrer primeiro, ou vai morrer antes. E o que vai acontecer? Eu nunca mais vou ver. Essa é a conclusão. Acabou.
Agora, quando sou apresentado a ideia de imortalidade da alma, olha que coisa fantástica. Eu entendo o seguinte, que aquele que desencarna, por mais que eu sinta saudade, por mais que eu tome um susto, isso é natural, né, dado o nosso estágio ainda de imperfeição, né? Por mais que eu sofra com aquilo, eu não me desespero, porque eu sei que aquele que morre, na verdade, não morre, desencarna, permanece vivo. Em algum momento estará comigo. Olha que coisa fantástica. Olha que convite consolador. Olha que coisa, não tem, né? Ou como comparar uma visão materialista da vida com uma visão espiritualista, com uma visão espírita, com a visão que Jesus nos oferece. Olha que coisa interessante. Em relação à imortalidade, além desse momento no Monte Tabor, né, tem um momento que fica mais claro ainda. Quando Jesus é crucificado, né? Seu corpo é morto na frente de várias pessoas que observam. E mais ou menos 3 dias depois, o que acontece? Ele aparece para as pessoas. Olha que coisa fantástica. Ele aparece para dizer o quê? Estou vivo. Que coisa bonita, né? Estou vivo. Jesus também vai nos dar uma lição inicial, né? Porque Jesus falava também, dentro das possibilidades de compreensão da sua época, sobre a realidade espiritual. Há uma parábola fantástica. Também nós conhecemos a parábola do mal rico, né? Ou do rico e Lázaro. Aquela em que 2 homens desencarnam. O primeiro deles era um mendigo. O mendigo Lázaro. Vivia às portas de um palácio. Não era digno nem das migalhas, nem dos restos da comida. Sua companhia eram os cães, que lambiam suas feridas. Desencarna. O outro é o rico, que morava naquele palácio, que não se importava com as pessoas. Rico apenas para si mesmo. Logo pobre, né? Os 2 desencarnam. Lázaro, o mendigo, vai se ver ao lado de Abraão, o grande patriarca dos hebreus, né? Símbolo do que para nós, na nossa linguagem espírita, né? Um grande espírito, um espírito evoluído, um espírito superior. Lázaro estava ao lado dele. Mas o rico não. Foi para uma região, que depois ficaria, né, popularmente conhecida como inferno. E de lá ele avista Lázaro, ao lado de Abraão. E pede a Abraão: Abraão, pede para o Lázaro molhar o dedo na água, né? E vir aqui molhar o dedo na minha língua, que eu estou com muita sede. E aí Abraão vai dizer para ele: olha, rico, o rico não tem nome na parábola, né? Isso é uma coisa interessante. Você não pode vir até aqui, e Lázaro também não pode ir até aí. Algumas pessoas deduziram que isso significaria jamais, né? Algumas traduções até colocam essa palavra. Jamais aquele que está na região de sofrimento pode ir à região de felicidade. Jamais aquele que está na região de felicidade pode ir à região de sofrimento, né? Mas Jesus não diz isso. Isso aí são interpretações posteriores. O que ele vai trazer para nós nesse texto é que há sim condições de felicidade e infelicidade após a vida física. Condições que não dependem do fato de ser rico ou ser pobre, né, gente? Depende do fato do nosso apego, da forma como lidamos com a matéria, da forma como lidamos com o dinheiro. E o dinheiro também de forma simbólica, né? Muito mais amplo que isso. Se temos esse apego, quando desencarnamos, sentimos falta daquilo. Sofremos. Mas se buscamos o desprendimento, que também não vem apenas com a pobreza, né? Mas com uma relação adequada com a situação de pobreza, com a situação de sofrimento, qualquer que seja, vou me encontrar no plano espiritual numa situação relativamente feliz. Mas aquilo, e a doutrina espírita vai deixar isso mais claro depois, né? Aquele que está em região de sofrimento jamais, em situação alguma, estará condenado para sempre. Porque isto seria uma contradição, não é verdade? Com o entendimento que nós temos de Deus como um amor infinito, como uma misericórdia infinita. Jesus em momento algum disse isso. No final nós vamos comentar, né? Mas a própria parábola do filho pródigo diz o que para nós, né? É sempre possível voltar e encontrar um pai de braços abertos. Não há condenação eterna. Isso está nas palavras de Jesus. Mas muitos dos ensinamentos, não digo ensinamentos, muitos dos fenômenos ligados a Jesus, dos ditos milagres, né? Muitas vezes foram mal compreendidos. Há um capítulo na obra A Gênese, capítulo 15, importantíssimo, em que Kardec se propõe a discutir os milagres de Jesus, né? Explicar, ou pelo menos levantar hipóteses, possibilidades, porque Kardec também é de uma grandeza, de uma humildade incrível, né? Nesse capítulo, por exemplo, ele não vai dizer, olha, isso é isso e ponto final, não.
Ele vai colocar possibilidades. Será que aconteceu dessa forma? Será que aconteceu de outra forma? Coloca algumas psicografias, algumas mensagens dos Espíritos, né? Trazendo certas explicações. Vai dizer para nós, por exemplo, de um texto que até nós já comentamos aqui em uma outra conversa. Vocês conhecem também bem aquele texto, aquela passagem das 3 tentações de Jesus? Você lembra dela? Vou relembrar vocês rapidamente. Está lá em Mateus 4 e Lucas 4 também, é o mesmo trecho, muito parecido, né? Vai contar para nós que em determinado momento o diabo, após um jejum de 40 dias e 40 noites de Jesus, né, no deserto, o diabo aparece a ele e começa a levar Jesus em vários pontos. Leva para um local, né, e oferece a glória do mundo, leva para o outro, oferece isso, oferece aquilo, faz alguns convites estranhos, né? E em todas essas vezes Jesus responde com grandeza. Jesus responde com as leis de Deus. Olha que coisa interessante. Até que no final o diabo desiste. Isso é contado dessa forma no texto bíblico. Só que olha que interessante. Será que nós espíritas que já compreendemos Jesus como esse guia, como esse modelo, como o espírito mais evoluído que passou pela Terra, podemos entender essa mesma figura como passível de tentação por qualquer pessoa que fosse? Não. Entendemos Jesus como já tendo superado o que para nós ainda são tentações. É dessa forma que entendemos Jesus. Jesus não pode ter sido tentado por ninguém. Outra questão interessante: como a doutrina espírita entende a figura do diabo? Há um diabo, como as demais tradições religiosas trabalham? Com todo respeito, né, sem nenhum deboche, nenhuma crítica agressiva de forma alguma, nós entendemos diferente. Deus, na sua bondade, na sua perfeição, jamais poderia criar seres voltados ao mal pela eternidade. Na obra Libertação, do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, primeiro capítulo, um dos orientadores de André Luiz vai dizer para ele: André, os demônios somos nós mesmos. Olha que coisa interessante, né? Quando nos colocamos, quando nos voltamos ao mal, encarnados ou desencarnados, podemos assumir esse papel, que vai nos trazer infelicidade, porém nunca para sempre. Nunca para sempre. É a ignorância das leis de Deus. As oportunidades infinitas que Deus nos dá vai permitir que a gente saia desse papel do diabo e busque o papel de, qual que é o oposto do diabo, né? De anjos, entendido como esses espíritos superiores, espíritos puros. Destino, é o único destino que nós temos, né? A angelitude, a felicidade. Outro também muito interessante, dessas explicações que Kardec traz, não está nem na Gênesis. Olha que coisa fantástica. A gente vai encontrar nos evangelhos 3 referências à figueira, né? Aquela árvore, né? Que dá figos. 2 são parábolas explícitas, claramente parábolas, e tem uma terceira que é muito interessante. Ela é comentada por Kardec lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem é a seguinte, eu vou contar para vocês também conhecem. Jesus estava andando com os discípulos e sentiu fome. Sentindo fome, avistou uma figueira e pensou: vou lá, porque lá tem figo, né? Então Jesus se aproxima da figueira e se surpreende, porque não encontra figos na figueira. Jesus então fica meio bravo, segundo a história, né? Vai nos contar, e vai dizer assim: olha, que não nasça mais figos de ti, e vai embora. Tempo depois eles estão passando naquele mesmo local, Pedro está com ele e diz assim: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste morreu. Aí a gente já começa a se incomodar, né? Peraí, Jesus amaldiçoando árvore? Jesus desejando mal para algum ser vivo? Peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Aí Jesus, em cima disso, faz um ensinamento sobre a fé. Nesse momento ele fala sobre a fé. Tá vendo? Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão olhar para essa montanha e falar assim: montanha, sai daqui e vai para lá. E a montanha vai fazer isso. Ele tira esse ensinamento dessa passagem da figueira. Mas tem um detalhe que eu falei com vocês no início. É tratado no texto bíblico como se essa passagem tivesse realmente ocorrido. Não é? Não é parábola para o texto bíblico. Aí quando a gente vai lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai trabalhar isso, e é o capítulo sobre fé, né? A fé remove montanhas, ele coloca um títulozinho assim. Olha como é que Kardec é inteligente. Parábola da figueira estéril. Olha só que interessante. Ele se permitia fazer essa leitura. E daí, antes da gente avançar, fica um convite para nós. O espírita não é convidado a desprezar o texto bíblico de forma alguma.
é convidado a ler o texto bíblico com outros olhos. Não estamos preocupados com detalhes. Será que foi exatamente assim, exatamente assado? Não. Estamos preocupados com essência. Quando eu pego um texto como esse da parábola, será que o mais importante é saber que é uma parábola, ou saber que é isso, ou saber que é aquilo? Não. O mais importante é entender o que podemos aprender com o texto. Isso é que é fantástico. Ah, será que a multiplicação dos pães foi assim, foi assado? É interessante a gente refletir sobre isso? É. Mas o que é mais importante? A essência, o que aprendemos, o que crescemos com isso. Acabou que eu pulei, nem concluí das tentações. Olha, ainda bem que eu lembrei. Depois que Kardec comenta isso, e ele comenta isso lá no capítulo 15 da Gênesis, foi bom que eu lembrei e voltei. Ele vai dizer para nós o seguinte: olha, esse texto, né, além do que nós comentamos, né, Jesus não poder ser tentado, não haver diabo, esse texto só pode ser entendido também como uma parábola. E qual que é o ensinamento dele? Qual que é a essência? Lá na gente vai encontrar. Somos falíveis. Não é Jesus que está sendo tentado ali. Jesus já superou esse processo. Somos nós, enquanto encarnados ou desencarnados, somos ainda tentados pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades, por aquilo que aparentemente vem de fora, mas que na verdade está dentro de nós. Ainda somos falíveis. Olha que coisa fantástica. E esse diabo, né, como é que nós podemos entender? É claro que há aqueles, né, como nós comentamos, encarnados ou desencarnados, que temporariamente podem fazer esse papel. Mas esse diabo é o que nós já comentamos. São essas imperfeições que nós trazemos. É também algo que está dentro de nós, que somos convidados a combater, mas com muita humildade, sabendo que ainda podemos cair. Sabe o que nós não devemos mais? Querer cair. Ou cair e continuar deitado. Isso nós não podemos mais, no nosso estágio evolutivo. Cair ainda vamos, mas quando cairmos, vamos levantar. Vamos entender que caímos. Olha que coisa fantástica. E isso talvez, essas interpretações, tudo que nós falamos até agora, talvez alguém possa pensar assim: mas será que isso não humaniza demais Jesus? Não traz muito Jesus para a Terra? E sabe por que essa pergunta às vezes vem? Porque fomos acostumados durante séculos a colocar Jesus muito distante, associar Jesus ao próprio Deus, que também é algo que, de forma alguma, aqui estamos rebaixando, diminuindo essa crença. Mas entendemos que trazer Jesus para o entendimento mais próximo de nós não é diminuir a sua grandeza, pelo contrário, é aumentar. Entendemos Jesus, e logo Kardec no início teve alguns debates em relação a isso, entendemos que Jesus teve um corpo físico igual ao nosso. Olha a coisa fantástica. Claro que a partir dos elementos mais puros, mais belos, né, da terra. A gente pode entender dessa forma. Mas teve um corpo como o nosso. Porque se não tivesse tido, a gente poderia dizer assim: mas Jesus fez tudo o que fez, porque não tinha esse corpo. Olha só. Não tinha essa dificuldade, não sentia esse calor, né? Nada disso. Jesus teve um corpo como o nosso. Estava sujeito a dores como nós, a emoções como nós. Porém, enquanto um espírito já vencedor, já conquistador do que ainda almejamos, lidava com a dor, lidava com as emoções, lidava com os convites da matéria de uma forma muito diferente da forma como lidamos. Olha que interessante. E aí que está a sua grandeza. É olhar para alguém que está num corpo como o meu, mas que consegue fazer algo que eu ainda não faço. E eu olho para aquela atitude de Jesus, eu olho para o exemplo e tenho aquilo como meta, tenho aquilo como farol. É o modelo, não é verdade? Ele consegue fazer, eu posso tentar, eu vou conseguir. Será que nessa vida? Não sei. Em algum momento eu vou conseguir. E por que eu quero fazer o que Jesus fazia? Isso que é legal também. Isso é muito importante, tá, gente? Senão a gente entra numa crise e se perde. Por que eu tenho que seguir Jesus? É para agradar a Jesus? Será? Gente, Jesus está plenamente feliz. Ele nos ama. Quando erramos, quando acertamos, Ele nos ama. Nós somos convidados a fazer o que Jesus fazia por Ele mesmo, para que sejamos felizes como Ele é. Isso nós não podemos esquecer nunca. Não conseguimos nessa vida, encontrar a plenitude a que Ele já está. Mas fazendo o que Ele nos recomendou, conseguimos ser o mais felizes possível aqui na Terra. E futuramente, claro, chegar à posição que Ele está.
Isso que é muito interessante, tá, gente? A gente tem sempre que se lembrar disso. Somos convidados a vivenciar a mensagem de Jesus para a nossa própria felicidade e, naturalmente, porque é inseparável, para a felicidade daqueles que nos cercam, para a felicidade da comunidade, para a felicidade do país. Olha como é que as coisas são todas, né? É tudo ligado. E se Jesus, como nós comentamos, teve um corpo como o nosso, viveu também numa sociedade misturada, né? Espíritos sim, espíritos bons conviveram com ele, outros não, né? Outros ainda muito ignorantes das leis de Deus. Viveu em sociedade. Jesus teve família, né? A gente se esquece às vezes um pouco de Jesus. Teve família, teve um pai, José, sobre o qual nós temos realmente poucas informações. Sabemos que era um homem justo e, claro, deduzimos que se teve a missão de ser pai biológico de Jesus, não era qualquer espírito, não é verdade? Sabemos um pouco mais, mas também não muito, de Maria. Um espírito naturalmente superior, nós respeitamos demais, e é claro que podemos deduzir que era também, né, já a época de Jesus, um grande espírito. Porque que tarefa seria aquela, né? Que nobre tarefa seria de ser mãe de Jesus. Olha que coisa fantástica. Kardec vai nos dizer que é provável que Maria, no início dos trabalhos de Jesus, não compreendesse plenamente ainda, né, a proposta do Mestre. Mas outros irão dizer depois que, na verdade, ela se diminuiria, né, na sua humildade, para favorecer que ele brilhasse ainda mais, né? Não que precisasse disso, mas para favorecê-lo. Olha que coisa fantástica. Mas Maria, após a crucificação de Jesus, é uma cena muito bela em que está ela e João, né? Outros também, claro, mulheres inclusive presenciaram aquele momento inesquecível, né? Recebe do próprio Jesus, como também João, um convite fantástico, né? Jesus vai olhar para João e vai dizer assim: João, eis aí a tua mãe, né? Mulher, eis aí teu filho. Convidando a que os dois ainda se ligassem. Havia muito trabalho a fazer, né? Nós vamos ser informados que depois João, já em Éfeso, uma comunidade cristã fundada, vai receber Maria, que com ele vai trabalhar ainda por algum tempo, né? Ajudando, levando a mensagem do seu filho, né? Levando a mensagem de Jesus a todos aqueles que buscavam consolo. Olha que coisa fantástica. Jesus também teve irmãos, tá? Isso é muito interessante. Nós temos uma referência explícita sobre isso no texto bíblico. Tem um momento em que Jesus ele volta para Nazaré, na cidade onde cresceu, e aí o pessoal percebe que ele está falando coisas maravilhosas, né? E o pessoal se incomoda. Peraí, esse aí não é aquele cara que era filho do carpinteiro, né? Os seus irmãos não são esse, aquele, as suas irmãs não estão aqui entre nós. Isso é claro, né? Está lá no texto bíblico, em qualquer Bíblia que vocês encontrarem, né? Mas é interessante que há algumas discussões, né, há um bom tempo já, de que na verdade aquela palavra irmãos, né, se referiria a primos, porque Jesus não poderia ter irmãos. Por que será? Por causa do dogma, né, da ideia da virgindade eterna de Maria, que mais uma vez nós respeitamos, mas nós não entendemos como algo necessário, né? Não entendemos essa questão da virgindade do corpo como algo necessário, porque Maria com certeza era de uma pureza e permaneceu pura em espírito, que é o que é mais importante, né, gente? Nós não temos essa preocupação. Então, olha que legal, Jesus possivelmente teve irmãos, muito provavelmente teve irmãos, o que não é problema algum para nós. Olha que coisa fantástica, hein? Jesus também lidou, é claro que os textos evangélicos, né, gente, eles foram escritos num momento em que, se a gente não pode usar a palavra machista, porque seria uma apropriação inadequada, mas uma sociedade patriarcal, em que você tinha a figura do homem como uma figura central da família, a mulher numa situação de muito desvalor, valor nenhum. Então é natural que a gente não encontre referências, ou encontre poucas, né? Claro que a gente encontra a mulheres em certas posições de liderança, né? Na época de Jesus a gente encontra poucas referências, mas existiam. Jesus foi um grande valorizador da mulher, e isso numa época, gente, em que nós chamamos de machismo hoje era brincadeira de criança. Como nós comentamos, não havia valor nenhum para a mulher. Há uma passagem muito interessante em Lucas 7, a partir do versículo 36, em que Jesus é convidado pelo fariseu Simão, na cidade de Magdala, a um jantar. O fariseu Simão era uma autoridade na cidade, né, tanto financeira quanto moral, pelo menos aparentemente, né, religiosa. Jesus então aceita o convite, vai até o palácio de Simão, e é uma coisa interessante que
nessa época, quando havia esses encontros entre grandes figuras, né, no caso entre Jesus, que já tinha uma certa fama, e Simão, né, que era um fariseu, as portas dos palácios ficavam abertas. Então a população podia entrar. Obviamente não podia comer, né? Não podia comer o banquete, mas podia entrar para assistir o debate. Olha que coisa interessante. E aí o que acontecia? Jesus então, o que aconteceu? Jesus então chegou até a casa de Simão, foi entrando, chegou no cômodo destinado ao banquete, mas quando ele chegou no cômodo destinado ao banquete, ia se preparar já para se assentar ou para se agachar, né? Como era a forma em que eles se acomodavam para comer, levanta uma mulher do meio dessa assistência, né? Dessa população que poderia assistir, né? E com a roupa já um pouco amassada, chorava muito, quebra totalmente o protocolo, né? Se joga aos pés de Jesus, né, e começa a chorar sobre os pés de Jesus. É muito bonita essa passagem, né? E aí enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, banha os pés de Jesus com perfume, que era uma substância importante para a profissão que ela exercia até aquele momento, né? Mas quando ela começa a fazer aquilo, Simão observa aquela cena, ele fica chocado, né? E ele pensa assim: poxa, se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia quem que é essa mulher que está encostando nele. Olha só. Era considerada uma mulher de má vida. Um homem nobre não poderia ter contato com esse tipo de mulher. Olha que coisa interessante. Mas Jesus, percebendo os pensamentos de Simão, olha para ele e fala assim: Simão, vou te contar uma pequena parábola. Havia um homem rico que tinha 2 devedores. Um devia 50, vamos trazer para a nossa realidade. Um devia 50 reais para ele. O outro devia 500 reais. O homem rico foi e perdoou os 2. Qual dos 2 você acha que mais amou o homem rico? A pergunta é muito fácil, né? E Simão pensou: aquele que foi mais perdoado, devia 500, foi perdoado igual o outro que devia 50. Ficou muito mais feliz, amou muito mais, né? E aí Jesus vai dizer: pois é, Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me deu uma bacia com água para que eu lavasse os meus pés, né? Mas essa mulher veio lavar os meus pés com as próprias lágrimas. Você não veio me beijar, como era costume mesmo entre homens, mas essa mulher me beija os pés. Olha só. Você também não veio me ungir com óleo, que também era um costume. Aquele homem havia tratado Jesus com um certo desprezo, mas essa mulher me unge com perfume, me dá um banho de perfume. Olha que coisa bonita. Por isso eu te digo, Simão, essa mulher muito amou, por isso os seus muitos pecados foram perdoados. E aí o pessoal se impressiona, né? Quem é esse que até perdoa pecados? Mas não era Jesus que perdoava os pecados. Isso é um entendimento equivocado. Jesus anunciava o perdão dos pecados, anunciava o perdão da própria consciência daquele que estava em equívoco. A partir do momento aquele sofrimento não era mais necessário. A partir do momento crescia já no coração daquela mulher a necessidade de ser diferente, a vontade de ser diferente. Os pecados dela estavam perdoados. Olha que coisa fantástica. A mensagem de Jesus é libertadora, porque permite a libertação das consciências que se identificam em equívoco, mas não querem mais sofrer. É o que nós comentamos, né? Qual é o objetivo de Jesus? Não é ser agradado, o pessoal está me seguindo, estou ficando feliz. Não, quer que a gente o siga, o acompanhe para que a gente seja feliz como ele é. A outra passagem fantástica, que vai mostrar como essa, Jesus erguendo a mulher. É isso que é fantástico, tá? A mulher que não tinha valor algum sendo erguida por Jesus diante da comunidade. Tinha o mesmo valor que os homens para Jesus. Porque é essa a proposta espírita também, né? Quando na questão 200 do Livro dos Espíritos somos informados de que os espíritos não têm sexos, mas que sim estagiam em gêneros diferentes para que vivenciem experiências diferentes, para que cresçam. Olha que coisa fantástica. Mas há uma outra passagem, essa em João 4, que é o famoso diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus então, semelhante àquela da história da figueira, né? Estava andando com seus discípulos, sente sede, sente fome, fica sentado sobre um poço, o poço de Jacó. Seus discípulos vão comprar comida, quando de repente ele está sozinho e é visitado por uma mulher que estava indo ali pegar água para abastecer a sua família. Para isso as mulheres serviam. Olha que interessante.
Para abastecer a casa servia, tinha valor. Jesus então está ali, observa aquela mulher que se aproxima, e ele de forma ousada pede a ela: dá-me de beber. Por quê? Porque ela tinha um recipiente, ela tinha como pegar água no poço para matar a sede de Jesus, né? Mas ela se impressiona, ela se incomoda. Primeiro, ela era samaritana. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Em segundo lugar, era mulher. Jesus era homem. Como que um homem desconhecido vai ficar conversando comigo assim no local, né, ermo? É possível, está errado isso. Mas para Jesus, isso não era um problema. Jesus não estava diante de mulher, não estava diante de homem, estava diante de espíritos imortais. E dessa forma que ele agia com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. E quando a mulher se espanta, né, e relata esse espanto, ele vai dizer a ela: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que ia me pedir. E ela deve ter pensado: que arrogância, né? Ela ainda não tinha percebido quem que estava na frente dela. Jesus vai dizer para ela: olha, a água que eu tenho a oferecer é uma água viva. Aquele que bebe da água, não é essa água aqui não, né? Que também é importantíssimo, ainda mais nesses dias. Mas é uma água mais importante que essa, aquela que quando a gente bebe, não tem mais sede. E ela acha que Jesus está brincando com ela. Até que ela vai perceber que aquele homem, encurtando um pouco a história, sabia mais dela do que ela mesma. E ela vai entender: esse homem é um profeta. Vai fazer uma pergunta fantástica a ele sobre a questão da tolerância religiosa, né? Da forma de adorar a Deus, que nesse momento não é nem o que mais importa para nós, né? Mas no final da história, é ela que vai se tornar a porta-voz de Jesus na Samaria. Ela que vai anunciar o Evangelho de Jesus na Samaria. Mas por que escolheu logo essa mulher? Né? Tem um detalhe que eu não contei, buscando encurtar a história, né? Que aquela mulher, Jesus sabia, né? Ela estava no seu 6º relacionamento. Teve 5 maridos e aquele que estava com ela agora não era o marido dela. Ou seja, do ponto de vista da época, talvez hoje seja um pouco assim, não sei, vocês que vão refletir. Em primeiro lugar, era a mulher. Em segundo lugar, a samaritana. Em terceiro lugar, era uma mulher com comportamento afetivo completamente equivocado. Não aos meus olhos, tá? Aos olhos da sociedade da época. Aquela mulher, aos olhos da sociedade da época, não valia nada. Concorda comigo? Mas foi ela que Jesus escolheu para ser sua porta-voz. Olha que coisa fantástica. Isso é erguer a mulher. E muito mais que a mulher, erguer aquele que está em equívoco, erguer aquele que sofre, convidar aquele que está em sofrimento ao trabalho, à regeneração. Olha que coisa fantástica. E aí a gente deve refletir também sobre Jesus diante dos sofredores, né? Um carinho extremo, um respeito extremo quando diante, por exemplo, do cego Bartimeu, né? Que quer ser curado, quer voltar a enxergar, é óbvio. Jesus ainda pergunta para ele: o que você quer? Olha que interessante, respeita a vontade, a liberdade daqueles todos. Enfim, gente, a mensagem de Jesus, a ética que Jesus propõe, que naturalmente é a ética espírita, é a ética de se colocar no lugar do outro, de olhar para o outro como se fosse você, o que vai ficar imortalizado na famosíssima frase de Jesus, talvez a mais famosa, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. O que você quer que seja feito a você, que você busque fazer ao outro. E nessa ética, Jesus vai apresentar a nós, como nós comentamos esse tempo todo aqui, de várias formas. Vai nos apresentar através dos ensinamentos diretos, como esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Vai nos ensinar através dos exemplos, que era o que dava autoridade ao que falava. Vai nos ensinar através das parábolas. Olha que coisa fantástica, aquelas histórias, né, que demonstram um grande respeito pela maturidade espiritual de cada um de nós, que vai permitir que cada um leia em determinado momento e entenda até onde possa entender, até onde possa compreender. E para a gente encerrar, ele vai deixar 2 parábolas que exemplificam perfeitamente essa proposta ética, essa proposta de felicidade. A primeira delas, a parábola famosa, né, do bom samaritano, lá em Lucas 10, em que Jesus vai nos contar a história daquele homem, né, que é assaltado, fica entre a vida e a morte. É visitado por 2 religiosos, um sacerdote e um levita, que mesmo conhecendo as leis de Deus, passam direto, ignoram aquele que estava ali à beira da morte física. Mas um terceiro, um samaritano,
E não por acaso o samaritano, como nós até comentamos, eram pessoas tidas como pessoas más pelos judeus, né? Mas vai ser exatamente o contrário. O samaritano, quando vê aquele homem ferido, sente compaixão, vivencia a proposta de Jesus, olha para aquele homem e se sente dentro dele, e se sente ele. Se fosse eu caído ali, o que eu gostaria que fosse feito por mim? Eu gostaria de ser socorrido. E ele não pensa duas vezes, é o que ele faz. Coloca o homem no cavalo, leva para a hospedagem, vira à noite cuidando daquele homem, depois ainda deixa dinheiro para que o dono da hospedagem possa continuar o processo, caso necessário. Promete voltar para pagar mais se necessário. Olha o carinho, olha o cuidado. É o convite à prática da caridade indiscriminada. Caridade para com todos. Essa é a primeira proposta, o primeiro entendimento que a gente pode trazer para a nossa conclusão. Uma segunda parábola, nós já citamos ela aqui, a parábola do filho pródigo. Em que aquele filho que pede o adiantamento da herança do pai, gasta com coisas fúteis, com prazeres fúteis, se vê na pobreza, se vê na miséria, vivendo, dormindo com porcos. Quando cai em si, percebe: aqueles que trabalham para o meu pai são mais bem tratados que eu. Eu vou voltar. E aí ele demonstra a primeira coisa, a gratidão. Quando reconhece a grandeza que é viver ao lado do pai. Depois a coragem de admitir sem equívoco e voltar. Faz todo aquele caminho de volta, que a parábola não narra extensamente, mas que nós sabemos muito bem que é longo, que é árduo, né? Andar para um lado, perceber que estava equivocado e fazer o caminho de volta não é fácil. Nós somos convidados a isso, mais uma vez lembrando, né? Para a busca da nossa felicidade. E podemos concluir com essa parábola, quando aquele filho volta, retorna, vê o pai de braços abertos, que nós chegamos a comentar no início da nossa conversa. A misericórdia de Deus é infinita. Sempre é possível recomeçar. Todos nós somos convidados à felicidade, não há esquecidos, não há abandonados, não há condenados. Em todos nós há o potencial dessa paz, o potencial dessa pureza, o potencial dessa felicidade. Essa é a proposta, esse é o convite que Jesus nos faz. Uma boa noite a todos nós.